Neste vídeo, vou responder à pergunta de um cliente que me escreveu e perguntou: Arkady, como soam os HiFiMan Sundara planares magnéticos com o amplificador para fones de ouvido DAC Fio K7? Nós vendemos o fio K7 com bastante frequência, mas para ser sincero, eu nunca tive a oportunidade de ouvi-lo. Já que o cliente perguntou, neste vídeo vou compartilhar minha opinião sobre o som. Mas antes de falarmos sobre o som, vou mostrar o que vem incluso com os fones HiFiMan Sundara, o que acompanha o DAC amplificador de fones fio cassete e, em seguida, vou comentar brevemente sobre a qualidade do som. Então, na caixa do HiFiMan Sundara vem o próprio HiFiMan Sundara e uma caixinha com o cabo. O cabo tem dois mini jacks para um mini jack. Também vem um adaptador incluso, de 3,5 para 6,35 mm. Na verdade, isso já não é mais um jack, é um plug de verdade. Não vem mais nada no kit. Quando eu já estava embalando os fones de volta, percebi que os fixadores plásticos internos elegantemente se transformam em um suporte para fones de ouvido. Os fones de ouvido são muito leves, bem feitos e causam uma impressão agradável e bem acabada. Dá para ver o painel através das grades. O painel possui transdutores planares magnéticos. As almofadas são muito bem feitas. As conchas se movem com certa dificuldade, mas isso aparentemente é porque os fones de ouvido acabaram de sair da caixa. No geral, causam uma impressão muito agradável. É difícil identificar a marcação de esquerda e direita, especialmente em meia luz, tornando complicado saber qual almofada é qual. Mas a marcação está aqui, fica acima de cada almofada, esquerda e direita. Os fones de ouvido ficam bem na cabeça. Eles ficam praticamente imperceptíveis. Como eu disse, eles são muito leves e por isso você praticamente não sente eles na cabeça. O encaixe é excelente e eles ficam bem firmes. Mas é claro que fones de ouvido abertos, planar magnéticos, são só para uso em casa. Eles não são feitos para usar na rua, em ambientes úmidos, em ambientes com poeira ou onde tem vento, porque desse jeito você acaba usando e estragando os transdutores planar magnéticos. Então, nosso segundo protagonista é o DAC e amplificador para fones de ouvido fio K7. Ele usa chips AKG, se não me engano, mas não confirmei. Se alguém achar essa informação na internet, por favor, confirme. Corpo simples, relativamente leve. O kit vem com uma fonte de alimentação externa, mas a minha está em algum lugar no chão e está conectada agora. Também vem com o USB Pro incluso. O cabo para conectar ao computador é um cabo USB-A para USB-B e um adaptador de 3,5 para 6,35 mm jack. Não vem mais nada no pacote, além de alguns papéis. Então, eu ouvi o HiFiMan Sundara, a primeira audição foi com o cabo original, que eu já mostrei para vocês. Aliás, o cabo é de boa qualidade. Eu não tenho nenhuma reclamação sobre ele, mas a conexão por esse cabo não é balanceada. E como vocês sabem, meus caros audiófilos, a melhor qualidade de som de um amplificador de fones de ouvido ou de qualquer fonte, DAC ou apenas amplificador, pode ser obtida através de uma conexão balanceada. Por isso, da caixa do fio FT1 eu tirei o cabo balanceado de 4,4 mm e pelo conector de 3,5 mm agora mesmo, eu estou usando esse cabo de outros fones de ouvido. E sabe o que é interessante? Em termos de balanço, o HiFiMan Sundara soa muito melhor do que quando conectado com o cabo padrão. Por isso, já recomendo, se você for comprar o HiFiMan Sundara e tiver um amplificador de fones de ouvido com saídas balanceadas, compre também um cabo balanceado. Sobre o som. O som, naturalmente, é muito espacial. São fones abertos, com drivers magnetoplanar. Por isso, esperar um som abafado, bem, não faria sentido. O palco sonoro é muito amplo. Quanto às características de frequência, posso dizer que todas as frequências são bem equilibradas. Não há nenhum excesso nem falta nas frequências baixas. O som é muito equilibrado. O alcance vocal é claro e preciso. Pratos delicados e maravilhosos. O segundo critério que eu sempre avalio é a textura da música. A textura de cada música é ouvida perfeitamente. Ou seja, você ouve a parte de cada músico que executa a música, que executa a composição musical,
e todas as partes de todos os músicos estão perfeitamente organizadas. Elas se entrelaçam organicamente em uma textura musical geral e com esses fones de ouvido você consegue ouvir essa textura. O segundo critério, o terceiro critério, é a espacialidade do som. Isso significa o panorama em profundidade e as imagens aparentes dos músicos no palco. Então, pessoal, aqui também está tudo certo. Os fones de ouvido têm um panorama em profundidade muito claro, com separação por camadas. E imagens de músicos de alta qualidade, bem visíveis e variadas, distinguíveis provavelmente pelo olhar audiófilo interno. Digamos assim, a apresentação das imagens é suave e cuidadosa. Ou seja, nesses fones de ouvido não há aspereza, que cansa durante uma audição prolongada. Mas ao que parece aqui o mérito é do conversor digital analógico da AKG, se não me engano. Por favor, me corrijam nos comentários. Por isso, o som aqui é bastante confortável, suave e musical. E o quarto critério é a velocidade de resposta. Ou seja, não posso dizer que esses fones de ouvido com esse DAC simplesmente soam rápidos em nível de referência. Mas essa velocidade de resposta é muito boa. E, em princípio, para esses fones de ouvido nessa faixa de preço, junto com o conversor digital analógico e amplificador de fones de ouvido fio cassete, eu dou uma nota 9 bem sólida pelo prazer que eles proporcionam durante a audição. Queridos amigos, podem pedir sem medo os fones de ouvido HiFi-Man Sundara na Premium Chief se vocês estiverem na Europa. Se vocês estiverem fora da Europa, podem pedir tranquilamente pelo link na descrição no AliExpress. E meus colegas da loja HiFi-Man vão entregar os fones de ouvido para vocês no menor tempo possível. O mesmo vale para o amplificador de fones de ouvido FiO K7. Se você está na Letônia, nos Bálticos ou na Europa, faça seu pedido na Premium HiFi. E em toda a Europa você receberá esses fones de ouvido incríveis em formato de ovo em apenas 5 a 7 dias. Na Letônia, até mesmo no dia seguinte, se conseguirmos enviar seu pedido hoje. Se pedir pelo AliExpress, demora um pouco mais, mas chega rápido. Terá. Já que eu sou videoblogueiro, vou responder a sua pergunta em formato de vídeo. Você tem razão, estou cansado. A semana foi difícil. Tive pedidos, precisei carregar caixas de som, amplificadores, DACs e subwoofers. No geral, no final da semana eu estava exausto. E respondendo à sua pergunta sobre como soam os Sundara e se vale a pena considerar outros fones de ouvido, depois que gravei a análise para vocês, vou publicá-la também no YouTube para que outros espectadores possam ver. Me deu vontade de assistir a um filme. Os Sundara já estavam guardados de volta na caixa e eu fiquei pensando, com qual fone eu vou assistir ao filme? Para realmente curtir o momento. Eu poderia muito bem pegar meus HiFi-Man E4 eu os comprei no mercado de usados. Já faz tempo, acho que foi por 100 ou 150 euros, olha, eles já estão todos desgastados. Em alguns lugares o acabamento final já está saindo, mas o som deles é incrível. Com a mesma facilidade eu poderia sem nenhum esforço tirar da minha bolsa os Focal Buds. Eu sempre os levo comigo. Sem dor de cabeça com fios, conexões ou DACs, é só pegar os fones de ouvido e imediatamente começar a ouvir um som de qualidade. Mas não é assim. Minhas mãos foram direto para a caixa dos HiFi-Man Sundara. Eu os desembrulhei de novo. Aliás, aqui estão eles, desembrulhados. Desembrulhei a caixinha do fio FT1, não vou tirá-la da prateleira porque ela fica um pouco presa lá. Tirei da caixa do fio FT1 o cabo balanceado. Aqui está ele, inclusive. Conectei ele ao Sundara. Conectei o Sundara ao DAC e amplificador de fones de ouvido fio KC17 ou K17, acho. Deixe-me confirmar agora. Aqui está a caixinha fio K17.
É um DAC portátil muito legal. Ele é muito bom se você ouve música no computador ou no celular. Para obter a máxima qualidade dele, você precisa conectá-lo com dois cabos. Um USB-C fornece o sinal e o outro USB-C fornece energia adicional para ele. Também funciona com apenas um USB-C. Mas para Hi-Fi precisamos de mais potência, por isso eu conectei ele com dois cabos. Então imagine um laptop, AUK-A17, dois cabos, uma medusa de cabos. E eu fui assistir a um filme, assisti na Netflix a um filme com Jennifer Lopez que se chama Atlas. E sabe, eu curti muito, de verdade, curti mesmo e não me arrependi de ter colocado o Sundara para assistir a esse filme. Faixa dinâmica incrível, sabe? Igual no cinema. Quando está tudo bem silencioso, bem quieto, e de repente, pá, começa uma cena de ação. A Sundara lida com essas cenas de ação de forma simplesmente sensacional. Além disso, se compararmos cinema e música, o cinema é sempre sobre diálogos. Então, para vídeo, eu testei com música e depois assisti a um filme. E a articulação dos diálogos aqui é simplesmente divina. A espacialidade do som, poxa vida. Já ouvi fones quad que custavam 1.000 euros. Eles não se comparam em nada com o Hi-Fi Sundara. Ou, por exemplo, com o Hi-Fi Man 4.2 Sexy Derp Edition, que eu uso o tempo todo. A Hi-Fi mantém dois recursos incríveis. Primeiro, eles são precisos, ou seja, eles soam de forma muito equilibrada. Eles têm uma resposta de frequência mais ou menos plana. Isso é muito importante, porque não há frequências incômodas que, ao ouvir por muito tempo, te irritam. Eles também são muito agradáveis. E isso é muito importante. Todas as medições podem ser perfeitas, precisas ou de algum modo especiais. Mas quando os fones de ouvido são incríveis, isso é muito legal. E quando você os coloca, é isso. Você se perde neles, você se perde no som. A Sundara é exatamente assim. Faz sentido considerar fones de ouvido mais caros? Eu não sei, eu ouvi diferentes. Eu não ouvi os modelos que você está me perguntando. Eu não sei como eles soam. Mas quando aparece algo muito bom, não dá para deixar passar. Espero ter respondido à sua pergunta. É isso. E que a força do som certo para você esteja com você.